Fala galera bonita e animada, como é que vocês estão? Bom, vamos dar continuidade aí, Termologia 3, né? Conteúdo muito importante pro Enem, que é gases perfeitos. Aí você deve estar pensando, meu Deus, como assim? Que doideira é essa, né? Cara, essa parte de gases perfeitos, a gente vai falar sobre a relação de três variáveis que um gás pode ter, tá? Que é pressão, volume e temperatura, certo? E qual vai ser a relação entre essas três? Quando que uma vai aumentar, outra vai diminuir e o que vai acontecer, beleza? Gente, só para vocês ficar ligados nesse por que o gás a gente chama de gás perfeito ou gás ideal, o gás ele vai ser considerado perfeito ou ideal quando ele ocupar todo o espaço, todo o recipiente que ele tiver. Então, tomei lá um litrão de coca e ficou vazio. Não, está cheio de ar. Se estiver cheio de ar, o gás que está ali dentro, ele passa a ser ideal. Também tem algumas outras coisas que vocês não precisam saber a risca, que é as colisões entre as moléculas que vão estar dentro da garrafa, lá, né, dentro do recipiente, tem que ser colisões elásticas. Mas isso, de boa, não precisa ficar ali chorando por causa disso, beleza? Importante só saber as relações entre pressão, volume e temperatura e as aplicações que tem, beleza? E para começar a falar, né, e para a gente chegar numa lei geral, algo que relacione as três variáveis, a gente parte da equação de Clapeyron, certo? Bom, esse cientista aqui, né, esse químico, físico, Clapeyron, ele relacionou mais que essas três variáveis. Ele relacionou a pressão, o volume, a temperatura, o número de moléculas e também uma constante, que eu vou escrever aqui para vocês, tá? E é dela que a gente parte para chegar na lei geral. E eu vou até falar um jeito aqui, gente, de como vocês podem gravar isso. Você não precisa, se você gravar a lei geral. Mas vocês podem gravar como pivete na rua, tá? Pivete na rua. É um jeito, beleza? Onde temos a pressão, o volume, a temperatura, o número de moléculas, certo? Ou seja, a massa de ar, a massa de gás que tem dentro do recipiente e uma constante. Essa constante, ela é fixa, tá? Ela pode ter o valor de 8,31 ou 0,082, que isso para mim você não precisa ficar ligado, porque não cai, beleza? E agora eu vou relacionar. Ó, para relacionar essas aqui, que elas podem variar, eu vou deixar a constante isolada, beleza? Então, beleza, vamos isolar essa constante. Para isolar a constante, a gente pega o número de moléculas e a temperatura e joga para cá dividindo. Beleza? E a gente chega aqui, então, né, para essa constante, vamos ter quatro variáveis: a pressão, o volume, a temperatura e o número de moléculas, beleza? Só para vocês ficarem sabendo, a pressão aqui pode ser em atm ou pascal, newton por metro quadrado. Aqui vai depender muito do exercício. O volume em litro ou metro cúbico. E agora a temperatura é sempre em Kelvin, beleza? Assim, no Enem cai mais aplicações, então vocês não precisam ficar muito vidrado na parte das continhas sobre isso, beleza? Mas é para vocês saberem. Bom, e para a gente chegar nessa lei geral, a partir de Clapeyron, a gente vai supor o seguinte: vamos supor que temos dois recipientes, certo? Dois recipientes. Um em estado inicial e um em estado final. Esse do estado inicial, ele vai ser igual ao final no que, Melk? No número de moléculas, porque vai ser um recipiente fechado. Eu não vou colocar e nem tirar ar dali de dentro. Ou seja, Melk, o N desse vai ser igual ao N desse? Isso. E como que a gente vai relacionar então? Vamos fazer isso aqui, certo? Para esse e para esse. Então tá, ó. E se eles são iguais, eu posso cortar, ó.
né, o N, porque o N é igual, então eu posso cortar, Melk, exato. E aí a gente chega nessa lei geral. O que seria a lei geral? Eu gosto de gravar como pivete ovotó. Ou então, se você quiser, pivete, pivete. Pivete inicial igual a pivete final. E aqui sim, a gente começa a relacionar a pressão, o volume e a temperatura. Beleza? No seu estado inicial e no seu estado final. Aqui a gente vai poder fazer N coisas. Vamos supor, a gente tem recipiente inicial. Vamos supor que eu quero aumentar a temperatura. Meto fogo aqui nesse recipiente inicial. O que vai acontecer com o recipiente final? Eu quero aumentar a pressão. Eu quero diminuir a temperatura. A gente agora vai ver o que vai acontecer, o que vai ocasionar se a gente mudar uma dessas três variáveis, a pressão, o volume ou a temperatura de um gás, beleza? Beleza, então, e agora aqui o pau come, que agora aqui a gente começa a falar de aplicações dessas relações, tá? Sempre relacionando a pressão, volume e a temperatura. E agora eu quero falar de transformações químicas, das transformações que podem ter. E para começar, a gente vai falar sobre uma transformação isovolumétrica. Nossa, que nome complicado. Cara, é só ir pelo nome que você tira de letra, Iso de igual. Volumétrica. Volumétrica te lembra volume. Então, mesmo volume. O que seria? Seria, cara, quando nós temos no recipiente, um certo gás, e ele não vai variar o volume dele. Como assim? Cara, pensa comigo na panela de pressão. Vamos supor que você encha até o talo lá, a panela de pressão com água, certo? E você começa ela vai estar a uma certa temperatura ambiente, e aí você começa, você liga o fogo e começa a socar calor nela. Cara, você vai ver que ela vai... Por que a gente fala que ela começa a pegar pressão? É porque assim, conforme você aumenta a temperatura, você aumenta também a pressão. E o volume dela, gente, não vai mudar. Melk, mas por quê? Porque, cara, pensa, se ela já está cheia e ela está tampada, não tem como você aumentar mais o volume dela, né? Não tem como. Ou seja, a pressão e a temperatura aumentam, mas sem aumentar ou diminuir o volume. E a gente pode até escrever isso, certo? Lembra lá do nosso pivete ovotó? Nosso pivete ovotó, né? O que a gente coloca? Se eu falei para vocês que vai ser isovolumétrica, mesmo volume, inicial e final, então a gente pode cortar esse aqui, esse volume, certo? Ficando só as duas variáveis que a gente vai ter pressão e temperatura. Pressão e temperatura. Onde, quanto mais eu aumento a minha pressão, a minha temperatura também aumenta. E quanto mais eu aumento a minha temperatura, a minha pressão também aumenta. Então elas são grandezas, né? Elas são diretamente proporcionais, né? A pressão e a temperatura. Nesse caso, certo? Quanto mais eu aumento a minha temperatura, maior aumenta a minha pressão, beleza? Então, quando o enunciado do Enem vir com isso de isovolumétrica, tem outros nomes, também eu gosto de falar isocórica, certo? Isovolumétrico ou isocórico, né? Você vai ter que lembrar que o volume não vai diminuir nem aumentar, ele vai se manter constante. E as duas variáveis que você vai ter é pressão e temperatura. Onde se eu aumento a pressão, eu aumento a minha temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a minha pressão, beleza? E essa é a aplicação. Beleza, então, nossa segunda transformação aí, né? Uma transformação isotérmica. Então, quando... iso de igual, térmico de temperatura. Exatamente, cara, pega pelo nome. Iso igual, térmico, temperatura. Então, não vai variar a temperatura vai ser igual em todo o processo. Então, quando cair lá no enunciado, e tal, transformação isotérmica, o gás, não. Opa, isotérmico, a temperatura não vai alterar. Beleza, então eu vou poder mexer com a pressão e com o volume, certo, Melk?
Isso mesmo. E cara, para você então ficar ligado, um exemplo pode ser a seringa. Pensa na seringa lá, aquela de tomar uma agulhada, né? Quando você tomar uma vacina, a vacina do coronavírus aí quando for sair. Pensa na seringa, cara. A seringa lá, ou aquele tubinho assim que, né, fica o remédio lá dentro. Bom, aquilo lá vai ser pra gente uma transformação isotérmica. A temperatura não vai aumentar ou diminuir, certo? No processo que eu faço lá. Pensa comigo, ó. Vou desenhar, olha só. Vou desenhar. Vamos supor que isso aqui é o tubinho, né? O tubinho nosso aqui. E tem um certo líquido até aqui, beleza? O líquido está até aqui. Bom, e vamos supor que eu vou pressionar. Eu vou pressionar ele aqui, eu vou pressionar o tubinho. Concorda comigo que o líquido que estava aqui ele vai passar aí mais para frente? Concorda? O que aconteceu aqui, gente? Olha, o líquido estava até aqui. Quando eu pressionei ele foi para frente. Uai, Melk, né? Eu fiz uma certa pressão e nessa pressão diminuiu o volume. Então, quando é uma transformação isotérmica, aí acontece o contrário entre a pressão e o volume? Exatamente. Quando é uma transformação isotérmica, aí a pressão e o volume serão um contrário da outra. Se eu aumento a pressão, eu tenho que diminuir o meu volume para a temperatura ser constante, beleza? Então aqui, pensa nesse processo. Eu aumentei a minha pressão, certo? Aqui é o inicial, né? Vamos supor, a seringa inicial e aqui a seringa final. Na minha seringa inicial, eu estou com um certo volume até aqui e não fiz nenhuma pressão. Quando eu faço uma pressão, eu aumento a minha pressão aqui, o meu volume, que era isso tudo, ó, ficou pequenininho. Ou seja, eu aumentei a pressão e para isso eu tive que diminuir o volume. Eu aumentei a pressão e diminui o volume para a temperatura ser constante o processo, beleza? Bom, gente, beleza. Nossa terceira transformação, né? Ó, Melk, você já falou que quando a temperatura vai ser constante e quando o volume também vai ser constante. Então falta a pressão, certo? Isso. E é o nome mais feio que tem, beleza? Esse isobárico, né? Assim, você pode até para Melk bar, né? Lembra de barômetro que mede pressão, né? Mas tá, um é horroroso. Então você vai lembrar que é o seguinte, isovolumétrico está no nome volume, volume é constante. Isotérmico, a temperatura é constante. E o que sobrou que é o horroroso, você lembra que é a pressão. Isobárico, certo? Uma transformação onde a pressão é constante. E de exemplo, a gente vai pegar o nosso balão de ar quente. Pensa comigo, um balão de ar quente, ele está a temperatura atmosférica de 1 atm. Então a nossa pressão não vai aumentar. Para a gente fazer esse balão subir ou abaixar, né, a gente vai precisar mexer no que então? No que sobra, né, que é o volume e a temperatura, já que está a mesma pressão de 1 atm. Então vou até desenhar aqui balãozinho para você, cara. Ó, duas situações diferentes para a gente analisar desse balão. O balão no seu inicial e o balão no seu momento final. Você vê aqui, ó, já que eles estão a mesma pressão de 1 atm, igual eu falei, o que sobra pra gente é avaliar o volume e a temperatura. Pensa comigo, esse balão aqui, vamos supor que ele tá de boa, ele tá só dando aquela flutuadinha lá no céu, então não tá muito quente aqui não. Aí vamos supor que o cara quer aumentar a sua altitude, ele quer subir mesmo, subir pro altão. Concorda comigo que ele vai ter que aumentar a temperatura? Lá, vai soltar o fogão lá pro balão. Blup. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte. Ele está aumentando a temperatura dele para ele aumentar o volume. Pensa comigo. Se você quer aumentar o seu volume, se você quer fazer uma expansão, né, que é o que ele faz, ele expande, quando ele expande para cima, o balão sobe. Para ele fazer essa expansão, ele tem que aumentar a temperatura dele. Melk, então você quer dizer que quando é uma transformação isobárica, né, que é a mais feia lá, que a pressão é constante, o volume, quando o volume aumenta, a temperatura aumenta. Isso. E quando o volume diminui,
a temperatura também diminui. Então eles são diretamente proporcional. Se eu aumentei a minha temperatura aqui, o meu volume vai aumentar. Pensa numa expansão, cara. Cara, até o que você pode pensar aqui, até mesmo num caso assim de transformação física lá, né, de mudar a matéria de um estado líquido para o gasoso. O estado líquido, as moléculazinhas estão mais juntas, elas estão mais densas, né? Elas estão até uma mais pertinho da outra. Quando eu adiciono calor, quando eu aumento a minha temperatura, as moléculas que estavam juntinhas começam, ó, uma a desprender da outra. Isso faz o quê? O volume delas aumenta. Então aqui quando eu aumento a minha temperatura, eu aumento o volume. E quando eu diminuo o volume, eu diminuo a temperatura consequentemente, beleza? Cara, e para fechar, vou dar só uma última aplicação, que essa aplicação sempre cai alguma coisa relacionada no Enem, beleza? Que eu queria falar sobre a calibração, né, do seu carro, da sua bike, da sua moto. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, por que quando você vai lá calibrar o seu pneu do seu carro e da sua bicicleta, por que o pneu do carro, a calibração dela vai menos pressão do que da bike? Da bike você bota, sei lá, 70 libras, 60 libras e do carro você tem que pôr 30, 25. Já parou para pensar nisso? Vamos ver por quê? Cara, a pressão, concorda com? Ó, pressão. Pressão ela é força dividido pela área, tá? Então, Melk, então isso quer dizer que a pressão é uma força que eu faço em cima de uma área? Isso. Pensa comigo dessa forma. É uma força que eu aplico. A gente está acostumado a pensar em pressão sempre em força. Mas a pressão ela tem a ver também com a área. Pensa comigo assim, cara, você vai matar uma formiga, vamos supor que você aplica a mesma força, você aplica uma força tal, 20 newtons, é só supondo. Então a formiga lá. Se você for matar a formiga, é errado matar a formiga, mas tá bom, vamos supor que você é um matador de formiga. Se você vai matar a formiga com o seu dedo aplicando essa força de 20 newtons, tá, você aplicou com o dedinho assim, ó, tum. Beleza, você vai matar a formiga. Talvez, se você for querer matar a formiga com a mão estendida assim, você não vai matar ela. Mas por quê, meu? Você está aplicando a mesma força, a força é a mesma. Só que a sua área do seu dedo é menor, então a pressão também é maior. A mesma coisa ocorre com a mão aberta assim, você está aplicando a mesma força. Só que como a área é maior, a sua pressão é menor. Pensa no seguinte, cara, você não afia uma faca, quanto mais afiada ela fica, mais bem ela corta, porque você tem mais pressão. Se você vai matar um cara, vamos supor que você é um matador, né? Você vai passar a faca num bicho e ela não está muito afiada, ela é muito grossa na ponta da faca, ela não vai cortar, porque ela não tem muita pressão, entendeu? Então a pressão também está relacionada com a área. E falando lá sobre o pneu, cara, concorda comigo que um pneu de um carro é muito maior, a área dele é maior do que um de uma bicicleta? Pensa. A área de um pneu é, vamos supor, dessa grossura. O de uma bike é dessa grossurinha só. Então pensa comigo, Melk. Então isso quer dizer que se a área do pneu do carro ela é maior, a pressão tem que ser menor? Exatamente. E como a da bicicleta, a área é menor, certo? É menorzinha, é mais fino, o pneu de uma bicicleta. Então a área é menor. Então a pressão que eu tenho que colocar lá dentro tem que ser maior? Exatamente, cara. Exatamente isso. Quanto menor a área, quanto mais pequeno, mais eu vou ter que jogar, mais eu vou ter que colocar uma pressão ali dentro para ser a mesma força. E quanto maior a área, né? Quanto maior a área, menor pressão, beleza? Nesse caso do carro, beleza? Fica ligado nessas aplicações, cara, sempre relacionando pressão, volume e temperatura. E nesse caso, sabendo a definição certinha de pressão, beleza?